Você ainda tá na merenda aí? Me dá um pedaço, cara. Não, ainda tem gente na fila da merenda, hein? Ah, ainda tô na fila da merenda? Tem gente? Tem que eu Ah, gerar açaí com peixe é, frito. é, Quero falar. Pegando duas vezes. o que foi hoje o lanche? Hoje foi açaí com peixe frito, pessoal. Oh, é por isso que já estão dormindo. Ai, Jesus, Tem uma como galera que já tá dizia na fila do o. café lá também. Como é que é? Tem uma galera que já tá na fila Cara, do café. eu ontem tinha comprado um açaí, eu não consegui tomar o açaí meio-dia, não esqueci. O cara foi tomar no lanche da tarde um açaí, olha, nossa senhora, fiquei empanturrado até a madrugada. Vamos lá, gente. É, a maioria já está, né, hein, Fred? Professor, acredito que sim. Tomara, né? Se ninguém se manifestar, Não, não, mas olha, acho que estão assim, Fred, só tão tímidos em falar. mas olha, veja só, esse artigo vocês têm que ler para a próxima aula. Se vocês não lerem esse artigo para a próxima aula, eu não vou poder ajudar vocês, tá certo? Então vamos ler esse que é o artigo base do nosso do nosso trabalho do Nordeste do Estado do Pará, tá? Para onde é que a gente viaja e visita as unidades geológicas, tá? E o Klein ele é da CPRM, tá? Evandro Klein, tá? O Evandro Klein é da CPRM, hoje ele era daqui do Pará, hoje ele não está mais, ele é o chefe da CPRM, da exploração da CPRM em Brasília. E o Cândido é professor de geocronologia lá do Departamento de Geocronologia da Universidade Federal do Pará, do curso de geologia. Tá? Todos os dois, tanto o Cândido como o Evandro, foram nossos professores, né? Talvez eu não sei se o João conseguiu ainda ter o Klein como professor, mas eu ainda tive o Klein. Ele dava aula, apesar de ser da CPR. O Klein, eu Tá? trabalhei com ele só quando eu fiz o estágio. Pois é, olha aí, o João conhece então bem o Klein. É um cara muito competente. Na área dele, é um dos melhores que trabalha sobre o aspecto geotectônico da região daqui do Nordeste do estado do Pará, do Tapajós. Eu acho que uma das pessoas que mais conhece o Tapajós. Assim como o Marcelo Vasques, ele conhece aquela região lá da província ali que a gente vai por, em direção a Altamira, aquela região de Altamira, tá? Do Bacajá. Tá? Então, ele fez esse trabalho, é uma síntese geológica e geocronológica do Craton São Luís e do cinturão Gurupi da região do Rio Gurupi, NE do Pará, NW do Maranhão. Veja só, pessoal, síntese geológica, ele está dizendo que ele fez um resumo, a síntese, resumo, tanto da geologia, tá, quanto da geocronologia. A geologia são as unidades formais que nós acabamos de estudar, e a geocronologia é o aspecto científico onde ele conseguiu fazer um trabalho de quantificar a idade das rochas, tá? Só que foi que ele fez, o Evandro e o Cândido. Ele fez um resumo de todos os trabalhos de datação geológica, tá? Desta região do Crato São Luís e do Cinturão Gurupi, e organizaram nesse trabalho. Então, o trabalho em si é esse. Tá? Essa organização geológica, tanto o empilhamento estratigráfico dela, dessas unidades formais, quanto a sua idade
exata ou com maior segurança, cientificamente falando, das unidades geológicas dessa região. Então, ele faz um resumo, todo artigo tem um resumo, e tem esse resumo em inglês, que é abstract, tá? Esse abstract aqui, ele é esse trabalho aqui, que ele vai resumir nessas pequenas linhas aqui, onde ele fala o seguinte: a região do Gurupi, você vai entender nesta figura aqui, tá? É toda essa região aqui que envolve o rio Gurupi, tá certo? O rio Gurupi está passando aqui. Tá? E o rio Gurupi é a divisa do estado do Paysandu já, o estado do Pará com o estado do Maranhão. Então, o noroeste do Maranhão e o nordeste do estado do Pará, tá certo? Então, essa região do rio Gurupi, na fronteira norte do estado do Pará e Maranhão, é historicamente dividida em 2 domínios geocronológicos. O que é que ele está falando? Domínio geocronológico. 2 intervalos de tempo, 2 agrupamentos, tá? Então, 2 domínios, como se fossem 2 turmas, uma subsequente e uma do integrado. Então, são 2 domínios diferentes, tá? E como é que eles definiram esse domínio? Eles definiram esse domínio como, do ponto de vista da datação radiológica deles, a datação geocronológica, né? A idade deles num determinado intervalo de tempo, certo? Então, quais foram os métodos que esses trabalhos foram desenvolvidos no passado? Antigamente, pessoal, os métodos mais comuns de datação radiométricas ou geocronológicas, né, a gente chamava de rubídio estrôncio, tá, e potássio argônio. Tá? Eles são eficientes para um determinado tipo de rocha e não para outros determinados tipos de rocha, tá certo? Sendo que o rubídio e o estrôncio eles estão muito comuns e o potássio argônio. Quem é esse potássio aqui, pessoal? É o potássio das micas, que vão estar lá dentro das micas, dos próprios feldspatos, tá? E o argônio é o decaimento desse potássio se transformando em argônio. Então, eles têm condições de recuperar, armazenar no espectrômetro de massa esses elementos químicos e quantificar. Por quê? Porque eles têm uma idade, um decaimento de um elemento ao outro. Por exemplo, o decaimento do urânio e do chumbo, a gente utilizaria um método radioativo para datar uma rocha agora do Cenozoico, do Mesozoico, pelo método urânio-chumbo? Não. Por que não? Porque o método urânio-chumbo, tá, ele é um método para rochas muito antigas. Por quê? Porque o urânio, ele leva 4, quantos bilhões de anos, professor? 1,4 bilhões de anos, qualquer coisa assim, para perder metade da sua vida, que a gente chama de meia-vida. Então, é um período muito grande. Então, existem técnicas para a gente quantificar isso daqui, dentro da geocronologia. E eles disseram que, historicamente, está dividido entre esses 2 domínios geocronológicos, tá? Pelo método rubídio estrôncio e potássio argônio. Um que ele chamou de paleoproterozoico, que nós acabamos de ver, que ele chamou de Craton São Luís, e o outro neoproterozoico, que ele chamou de cinturão Gurupi. Tá? Quem é o cinturão Gurupi? Cinturão Gurupi, pessoal, essas rochas aqui, tá certo? E o Craton São Luís, essas rochas aqui, tá? Então, essas rochas aqui são todas paleoproterozoicas, tá? Essas do X aqui são paleoproterozoicas,
enquanto essas outras aqui são, elas têm uma variação de idade dentro do Proterozoico, mas elas são mais novas, tá certo? Então, esses dois grandes domínios, um aqui e esse outro domínio aqui. Esse cinza aqui, azulado, clarinho, ele vai chamar de coberturas sedimentares fanerozoicas, tá? Então, apesar de vocês terem somente essas coberturas sedimentares fanerozoicas, o que é que vai acontecer? Vocês vão estudar em diversos artigos para saber quais são essas coberturas sedimentares fanerozoicas. Apesar de estar só ela sozinha aqui, mas tem muita coisa para vocês lerem, que vocês vão bater cabeça aí dia e noite para poder ler esses artigos. Tá? Então, vocês entenderam esses dois domínios que a região do Gurupi está dividida, gente? Por favor. Pessoal, respondam. Qual foi a pergunta, professor? Vocês entenderam quais são esses domínios? Por qual critério que ele utilizou para encontrar dois domínios? Foi o critério geocronológico, pessoal, pela idade, tá? Então, ele tem um agrupamento de rochas num determinado momento da escala geológica do tempo e outro agrupamento mais embaixo. Historicamente, separados um do outro pela sua característica física, pela sua característica química, pela sua origem, tá? E no tempo que eles se formaram. Os dados geocronológicos, em zircão, olha aqui, outro método que ele utilizou. Zircão é um mineralzinho, é um óxido de zircônio, tá? Então, o óxido de zircônio, ele tem a capacidade de, durante a sua formação, ele permitir que urânio entre na estrutura atômica do mineral. Tá? E o que é que acontece? Com o uso da geocronologia, eles vão fazer a fissão nuclear aqui do zircão, eles vão fazer a fissão do núcleo atômico do zircão. Tá? Quando é feito só de zircão, a gente diz que é monominerálico, tá? De um único tipo mineral. Eles capturam o zircão. Aí, no espectrômetro de massa, quando há essa fissão, o espectrômetro vai conseguir capturar o chumbo que vai evaporar dele, tá? E vai quantificar quanto tem de chumbo versus a quantidade de urânio. Aí ele quantifica e faz um gráfico e pontua que idade tem aquela razão volumétrica entre o chumbo e o urânio dentro do mineralzinho. Aí eles chegam a uma razão de idade com algum erro, tá? Para mais ou para menos, e o zircão tem assim um erro muito baixo, na ordem de 3, 4, 5, mais ou menos milhões de anos. 5 milhões de anos é nada dentro da escala geológica do tempo. Tá, então esses dados em zircão foram recentemente disponibilizados, além de dados inéditos aqui apresentados. Contemplam a unidade das unidades litoestratigráficas e litodêmicas. Outra palavrinha aqui que vocês precisam saber o que significa. Litodêmicas é a mesma coisa que litologia, tá? Mas eles têm alguma peculiaridade numa litologia dessa que a define. Algum fóssil, algum conteúdo metálico que a define, que dá, ela pode ser chamada de litodêmica, tá? Ela tem uma definição exclusiva. Ali, uma litologia, numa determinada região,
ela pode ser uma litologia comum, mas se ela tem uma característica que a define, sabe aonde você vai, então ela é uma litodêmica, tá? Então, essas características litodêmicas regionais, juntamente, tá, com poucos dados de Samário Neodímio. O que são esses poucos dados de Samário Neodímio? São isótopos também. Então, é outra metodologia geocronológica que é utilizado, que é o Samário Neodímio. Tá? Em rocha total. Como é? Quando ele fala em rocha total, isso é uma metodologia, tá, pessoal? Evaporação de chumbo-chumbo, ou urânio-chumbo, ou de chumbo, ele é uma metodologia pela fissão nuclear. Em rocha total, ele utiliza a rocha como um todo, ele moe e faz a quantificação tanto de samário quanto de neodímio nessa rocha. É outra metodologia. Aí ele diz o seguinte, que nesta metodologia que ele utilizou, há uma evolução de 2 bilhões de anos, de 2,2 até 2 bilhões de anos. G significa giga-anos, tá? Bilhões de anos. M, que a gente vai usar a palavra para milhões de anos. Então, um período é considerado de entre 2,2 a 2 bilhões de anos, época de formação de quase a totalidade das rochas juvenis ou não, quer dizer, das rochas mais recentes ou não. Apenas um granitóide possui idade de cristalização neoproterozoica, tá? E o tá? Neoproterozoica, que ele vai chamar isso aqui do granitóide a areia seca, qualquer coisa assim. A gente vai ver mais adiante. E o arqueano representa somente um vestígio, tá? Em cristais herdados. Quando ele fala cristais herdados, o que significa isso? Ele pegou uma rocha, separou os zircões, vários zircões de uma rocha. Ele não sabe se esse zircão se formou durante a formação daquela rocha ou ele derivou de outras rochas, tá? Então, quando ele deriva de outras rochas, ele vai ser um ponto fora da curva. Então, se ele é um ponto fora da curva, ele vai ser entendido como um cristal herdado de uma outra rocha. Por exemplo, você tem uma rocha sedimentar que foi metamorfizada lá, ou mesmo só sedimentar, e você pega essa rocha, tá? Você passa um lubrificador, tudo, e consegue peneirar, e você consegue separar os zircões que estão dentro dessa rocha. Tá? Então, esses zircões, quando você fizer a análise e fizer a fissão de cada um dele, ele vai dar algumas retas diferentes. Aí vai ver que vai ter um zircão que deu 12,4 bilhões de anos e um que deu 12 bilhões de anos. Aí tu vais começar a entender que aqueles zircões, eles pertencem de rochas de idades diferentes, tá? Mas ele está dentro daquela rocha, então aquela rocha herdou esses zircões. Isso significa o mesmo conceito de herança que nós temos aqui. E tanto essas idades herdadas, eles acharam também na metodologia, tá, de Samário Neodímio, tá? De protólitos. O que é protólito? Ellen, o que é um protólito? É uma rocha intrusiva de grande dimensão, professor. Não, ígnea, protólito, não é batólito. Ah, tá. Não. Ah, tá. Batólito, que é isso que você falou. O que é um protólito? Leia a palavra. Protólito, o que significa lito e o que significa pró. Lito significa rocha e proto
é que era o que era antes, tá? Vamos dizer, em Carajás, nós temos a formação ferrífera Bandada de Carajás, que são os jaspilitos, e sobre esses jaspilitos desenvolveu a sílica foi toda lixiviada, tá? Foi toda saiu por processos químicos, né, em função do nosso tipo de clima, e a hematita se concentrou lá e formou uma hematita que antes era de 30% de ferro, passou a ser 65% de ferro. Então, a gente fala que qual é o protólito do minério de Carajás? É o jaspilito. É o que ele era antes, tá certo? Então, vamos lá. A avaliação das características composicionais, metamórficas, estruturais, geofísicas e geocronológicas, olha só, as características de todas essas ciências aí juntas. A composicional, que é a química, a metamórfica, que são eventos metamórficos, tá? A estrutural, que são as estruturas que foram superimpostas a essas rochas, a geofísica, a resposta dos sensores remotos ao tipo de material que o levantamento aéreo geofísico fez, tá? As respostas às grandezas que as rochas possuem e a idade geocronológica. Então, ele fez um levantamento multidisciplinar, tá? Para fazer esse trabalho. Esse levantamento multidisciplinar das diversas unidades sustenta divisão prévia de 2 domínios. Então, ele confirma que esse estudo existem 2 domínios mesmo naquela região. Tá? Um que ele chamou de domínio paleoproterozoico e o outro de domínio neoproterozoico. O domínio paleoproterozoico, já próximo ali ao Arqueano, ele chamou de Craton, né, de Craton São Luís, tá? E o domínio neoproterozoico foi bacias sedimentares que se desenvolveram e foram metamorfizadas no faces xisto verde, a anfibolito e as bacias delas sobreimpostas, tá certo? Com a evolução geológica daquela região. Mas mostra que a divisão prévia de 2 domínios, mas mostra que o domínio do cinturão Gurupi, tá, possui história orogênica paleoproterozoica. O que é uma história orogênica paleoproterozoica? O que é uma orogênese, pessoal? Vocês lembram o que é uma orogênese? Vocês lembram o cinturão andino? Tá? O que é que está acontecendo no cinturão andino hoje? É um cinturão móvel. Vocês lembram dessas nomenclaturas lá de recursos minerais? Tá? Um cinturão móvel é aquilo que está em movimentação tectônica. Tá? Tem aí alguém aí do outro lado? Vocês podem me responder? Sim, professor, estamos aqui. Tá. Ali, o choque da América do Sul, com a placa do Pacífico, ali está em movimento o tempo inteiro, tá certo? Então, ali é uma orogênese compressional, tá? Ou seja, está tendo um choque de placas ali. Aí, se nós formos lá para o meio do Oceano Atlântico, nós temos uma orogênese extensional, que é a abertura e formação de bacia, certo? Então, está em movimento. Então, ele está dizendo que essa orogênese
do cinturão Gurupi. O que é o cinturão Gurupi, pessoal? O cinturão Gurupi são essas rochas aqui, ó, que vai desde daqui próximo a Capanema, tá? Esse próximo a Capanema aqui é Santa Luzia do Pará, tá mais ou menos aqui, Santa Luzia do Pará. Vai desde aqui dessa região até aqui o Maranhão. Tudo isso aqui chama-se de cinturão Gurupi, tá certo? Ele diz que esse cinturão Gurupi, ele tem uma história de colisão, de evolução estrutural no Paleoproterozoico, tá? Mas ele vai se formando e ele vai fechar essas unidades aqui em cima, vai fechar no Neoproterozoico, muito aqui próximo aqui do Fanerozoico, tá? Aí ele diz mais o seguinte: possui história orogênica paleoproterozoica comum aos domínios do Crato São Luís. Então, ele diz que essas estruturas aqui, dessa figura, tá? Essas estruturas aqui, ele tem uma peculiaridade com a evolução dessas rochas mais antigas. Você vê que a direção delas é a mesma direção daqui, tá? Apesar que ela está obliterada aqui, e está coberta por sedimento, mas se a gente fosse ver, ela teria também uma extensão NWSE. E ele fala que esse domínio Gurupi, ele possui uma característica orogênese colisional. O que é uma orogênese colisional? Hoje, a Cordilheira dos Andes está colidindo um continente com o outro, uma placa com a outra. Tá? Se ela se choca, vou fazer uma pergunta para vocês. Se as placas se chocam leste-oeste, qual a direção das estruturas que vão acontecer nela? O alongamento que vai acontecer, hein? É norte-sul ou é leste-oeste? Fernanda? Como é a pergunta, professor? Gilberto? Se uma placa colide leste-oeste uma com a outra, Fred, se ela colide leste-oeste, uma vindo do leste e a outra do oeste, quando ela colide, ela vai fazer um enrugamento, tá? Esse enrugamento, qual é o eixo principal dela, de alongamento? Vai ser leste-oeste ou vai ser norte-sul? Seria Eu norte-sul. acredito que seria norte-sul. Norte-sul. Pegue uma folha de papel agora e comprima essa folha de papel. O que é que vai acontecer? Um enrugamento e o eixo maior no sentido perpendicular à colisão, correto? Sim. Sim. Tá. Se a gente vir aqui nessa figura, qual é a direção de colisão dessa figura aqui? É NESW ou é NWSE? De colisão, tá? Eu não prestei atenção, professor. O que foi que o senhor falou? Bora, Perdão. pessoal, bora. Aqui, nessa figura aqui que eu estou mostrando aqui, se eu tenho essa figura aqui orientada na direção NWSE, tá? Aí eu quero saber qual foi o eixo colisional desses dois blocos de rocha. Se eles estão aqui alongados nessa direção. Foi NWSE nessa direção ou foi NESW aqui do quadrante 1 para o quadrante 3? NESW. NESW. Quem é que está falando? Noêmia. Oi, Noêmia. Então, você está certa. O eixo colisional, ele veio aqui do NE, tá? E colidiu com o SW.
aí o enrugamento e o eixo extensional vai estar aqui, perpendicular à colisão, tá certo? Apesar que essa colisão não é perpendicular, ela é meio diagonal, tá? Ela é meio diagonal, que faz a gente ter esse tipo de informação aqui embaixo dessa zona aqui. Essa zona aqui, que a gente chama esse tracejado mais longo, a gente chama de zona de cisalhamento tentugal, tá? Então, essa zona de cisalhamento tentugal, nós temos uma movimentação que esse bloco aqui deslizou em relação a esse daqui. Esse foi aqui para o norte e esse aqui veio para o sul. Porém, tem colisão bem aqui assim, tá? A colisão está dando bem aqui assim e nessa direção, mais ou menos leste-oeste. Vamos mais adiante. O domínio Gurupi possui característica de origem colisional, que eu acabei de falar, enquanto que o domínio São Luís possui característica acrecionária, ambos com participação em colagem orogênica paleoproterozoica. O que significa isso? Quando você tem a orogênese, muitos granitos vão formando batólitos, né? Então eles vão se soldando, tá? Aquela parte da crosta. Então ela diz que ela é acrecionária, ela vai acrescendo mais material dentro da crosta. Ou quando você está colidindo, que está tendo subducção, o que é que está acontecendo? Uma placa vai mergulhar em relação à outra, tá? Então, se uma placa mergulha em direção à outra, aí boa parte dessa crosta vai acrecionando mais material ali naquela interface de contato. Então, o nome disso é acrecionar. E elas vão se soldando, formando unidades maiores, tá certo? Unidades que vão ficar com dimensões tectônicas, geotectônicas, tá? Então, elas foram acrecionadas neste intervalo de tempo aqui, entre 2,2 a 12,0 bilhões de anos. E isso daí é muito importante, escala global, tá? Isso nós temos essa escala global em todo o mundo, que são os cinturões paleoproterozoicos, tá, pessoal? Grandes produtores de ouro no mundo inteiro. Ele tem ligação com as Guianas, esse mesmo cinturão que nós estamos aqui, tem ligação com as Guianas, tá? Ele some quando a gente vai, olha, ele vai sumir bem aqui assim no mapa, tá? Ele vai sumir aqui no mapa, e ele vai aparecer do outro lado, tá? Da região do cráton, da bacia amazônica, ele aparece lá pelo lado do Amapá, sobe para as Guianas, tá? Ele some aqui também, aqui nessa região da bacia do Parnaíba, que já está bem aqui assim do lado. Esta bacia do Parnaíba some, está por baixo da bacia do Maranhão, tá? E vai aparecer mais embaixo na bacia Borborema, que também tem essa mesma idade aqui. Essa bacia Borborema, que fica ali no nordeste do Brasil, que pega ali a Bahia, pega todo o Rio Grande do Norte, pega a Paraíba, tá? Elas se encerram ali, formando a província Borborema, mas também ela reaparece do outro lado da África, quando se unem os continentes, tá? Os continentes se unem e ela vai formar lá do outro lado da África o que a gente chama de cinturão Ashanti. O cinturão Ashanti é uma grande produtora de ouro no mundo, tanto que tem uma empresa com o nome Ashanti, que é da Anglo-América, tá? A Ashanti. Parece que já se dividiu hoje. No paleoproterozoico, no neoproterozoico, ou seja, cinturão Gurupi, a borda sul desse conjunto foi afetada por forte atividade tectônica direcional e litogênica muito limitada, ou seja,
que a gente vinha aqui, na parte sul aqui dela, foi afetada por uma tectônica direcional. O que é uma tectônica direcional? São essas estruturas aqui onde tem deslocamento leste-oeste, tá? Leste-oeste já, uma do lado da outra, tá? E litogênica, o que significa litogênica? É que durante a formação da tectônica, algumas unidades se formaram, então gênese e litologia, tá? Litogênese, formação, a genética da formação. Então, formaram pequenas bacias, né, e as unidades se formaram lá. Mas elas são limitadas, elas são circunscritas, tá? Como reflexo da colagem orogênica brasiliana. O que é essa colagem orogênica brasiliana? A orogenia brasiliana é uma orogenia que se deu no neoproterozoico, tá? O neoproterozoico, gente, ele é bem conhecido quando ele passa ali perto de Marabá ele desce, ele corta todo o Tocantins, e ele tem uma direção norte-sul, tá certo? Essa direção norte-sul, a gente conhece quando a gente lê na literatura idade brasiliana, é a idade do fechamento do neoproterozoico, tá? Do neoproterozoico. Então, é tudo ali em torno de 600 milhões de anos, próximo ao início do Paleozoico, tá, pessoal? Que desenvolve grandes bacias sedimentares. Definindo a configuração atual do cinturão Gurupi e a borda do cráter São Luís. Então, toda essa história, toda essa junção multidisciplinar, o Klein e o Moura tiveram para poder escrever esse artigo e definir esse mapa geológico que vocês têm aqui embaixo. Então, para a próxima aula, vocês têm que começar aqui pela introdução e riscar tudo que vocês não entenderam, que é para a gente tirar nossas dúvidas a partir da próxima aula. Tá entendido, pessoal? Entendido. Ok, Entendido, professor. professor. Entendido. Ok. Tá certo, então, pessoal. Para hoje era isso que eu tinha, tá? E em função